Hoje, o Centro de Umbanda Esotérica São Miguel Arcanjo vai ter um diálogo novamente com o Exu Tiriri Lonã. É uma honra, seu Tiriri. Muito bom. Horas vivas, boa tarde, boa noite para todos vocês. E para que vocês novamente me dê a honra de estar aqui com vocês novamente. A honra é nossa. Pois não. Seu Tiriri, vamos começar. Exu vê o futuro? Exu, sim. Exu transmigra entre as dimensões. E Exu pode se mover para o passado, futuro e presente. E normalmente você está conversando com Exu Tiriri, que é muito procurado no Mirim do Urugum, nos Búzios, por essa questão de ver o passado, futuro e presente. Sem essa visão não existiria a própria Umbanda nem a própria magia. Nós vimos, sim, transgredimos através do tempo. Ainda semana passada, aproveitando este momento que você está falando, este aparelho ao qual estou utilizando, a glândula pineal, estou utilizando o mental desse aparelho para falar com vocês, teve um fluxo no tempo. Você sabe que o tempo não existe. O tempo é uma condição imposta pela ação planetária. Por isso que Exu vai para o tempo. Hoje, as pessoas estudam, até a própria ciência chegará a um ponto de querer transmitir o homem de uma dimensão para outra, de uma era para outra. Esse aparelho, ao ver os búzios, ao qual naturalmente ele estava olhando, ele adormeceu e viu a sua própria cidade, a própria rua em que ele morava, completamente diferente. Ele visualizou altos prédios, as moradias modernas, as moradias sensíveis. Ele transmutou porque a parede sente a temperatura. A parede sente e fala com as pessoas. Ele visualizou o futuro no desdobramento do tempo. Então, Exu transmite passado, futuro e presente. É provável. Você procura uma cartomante para quê? Você procura os búzios para quê? Para visualizar o futuro. Às vezes, rapaz, você poderia perguntar, Exu Tiriri, por que você não vê com maior profundidade o futuro de alguém? Porque o futuro também está agregado ao karma presente que o espírito irá cumprir nessa encarnação. Às vezes a gente pode chegar até uma altura, mas a lei magnética que regulamenta a magia no planeta Terra não permite que você visualize. Este aparelho que eu estou falando é um aparelho que eu estou com ele desde um bom tempo, desde a sua formação até a chegada neste mundo. Ele teve um filho, né? Uma criança muito bonita, extremamente evoluída, que chegou até ele. Quando o filho tinha uma certa idade, que começou a sentir uma certa dor corporal, que detectou, me desculpa, uma enfermidade. E ele, naquele momento, ele teve um choque kármico, porque os espíritos revelaram o grau da enfermidade do filho. Então, foi revelado a ele que geralmente nós não revelamos pelo choque da pessoa. Porque o futuro reserva coisas boas e coisas ruins, está agregado ao espírito. Como a tecnologia surgiu? A tecnologia é um estado de evolução do espírito. Como disse meu amigo Marabô, que está aqui, que você há centenas de milhares de anos. A tecnologia, ela oscila em dimensão em dimensão. Tivemos um continente que até hoje as pessoas, a sua arqueologia, quer buscar resquícios da existência desse continente, chamado Atlântida. Essa tecnologia que nós estamos, que você está me vendo hoje, que você manipula no dia a dia, ela existia muito superior a isto. Era uma tecnologia extremamente maior do que esta, porque eles se moviam através de um processo que eles dominavam aquilo que vocês chegarão no futuro, que é a própria energia que mantém os corpos na Terra, que é a energia que faz com que nós vivemos na Terra. Eles controlavam a gravidade.
Então tinham o poder de se locomover através da gravidade. Mas devido ao abuso e ao excesso, eles tiveram o criador da legislação dos Exus planetários. Os Exus acharam melhor fazer com que essa tecnologia exterminasse para renascer novamente. Você ouviu falar na alguma mitologia de centauros, que é metade homem e metade em cavalo. A mitologia grega muito fala disso. Centauro, Zéfiros, a metade homem e a metade bode. Você tem a estátua que hoje você tem aqui, que você tem muita curiosidade, vocês falam de Bafomé, que é metade homem e metade bode. Tudo isso, a Atlântida chegou a mexer na genética que vocês estão estreando hoje na Terra. O genoma que vocês comentam. Era uma mistura da genética do cavalo com o homem. E surgiu aquela mistura que dá origem às lendas. Mas a tecnologia da Terra, ela está aqui desde a nossa chegada e da chegada do homem na Terra. Perdeu-se no tempo, voltou a ser magia, depois retornou, e retornou agora a partir, eu acredito, dos anos 60, foi o maior impulso à tecnologia, que é a melhora do planeta. Você vê que você hoje tem condição de estar falando com você aqui agora através de um equipamento desse, mas que também pode se regredir se o homem abusar as leis que regem o planeta. Existe vida fora, em outros planetas? Estou gostando dos seus questionamentos hoje. Exu Tiriri, por estar ligado a Ifá, o orixá da adivinhação, que na verdade é um princípio magnético, muito pertinente, inteligente e responsável, que os médios têm que fazer. Existe vida em outros planos, em outros planetas? Claro que tem. Uma maneira até mais evoluída do que a Terra ou menos evoluída. Vocês são frequentemente visitados por seres interplanetários. Você pergunta para mim, você vê figuras, você vê filmes, né, na televisão, filmes em Hollywood, em cinemas, que relata coisas dos anos 40, os anos 30. O homem já imaginava a vida interplanetária e criou isso que você está usando agora, essas células de celular. Eles usavam de uma maneira mais grosseira, mas viam isso. Isso aí, na verdade, são influências de seres estelares que habitam a proximidade da Terra, que ainda se aproximarão do planeta Terra para que o homem se prepare no futuro. O próprio Cristo, o nascimento de Jesus, se você for analisar hoje, é um nascimento místico, que uma estrela mostrou onde estava o menino. Mas há vida sim. O Deus, a palavra Deus, vocês têm uma preocupação muito grande, vocês que me ouvem, entre demônio e Deus. É uma contenda de evolução. Deus, diabo, diabo, Deus. Mas você imagina de convir comigo que ele não criou só o planeta Terra. O Cristo, interrogado em sua transição planetária, porque o que se fala do Jesus Cristo até hoje, rapaz, ainda não é o real. Há muitos evangelhos chamados apócrifo, que os papas não aceitaram, que ia contra a política da época. E a gente diz, eu tenho um irmão guardião, chamado hoje, sincretizado como Exu Sete Cruzes, que ostentou a coroa papal. E ele refere-se à biblioteca de Alexandria, onde tinha todos os segmentos magísticos do planeta que foram destruídos justamente por isso. Mas existe mundo, sim. O Cristo fala discretamente: vou partir, não os deixarei só, né? Porque o Espírito da Verdade nos esclarecerá. Mas existem muitas moradas na casa do meu Pai. O Espírito de Verdade, se você traduzir hoje, seria essa maneira que nós estamos de falar com você. Você é pioneiro aqui em entrevistar a gente na verdade esotérica, para que nós dizemos assim. O Espírito da Verdade é libertar a escuridão. Então Exu é um compromisso que Exu assumiu com o Criador, de esclarecer a humanidade. Nós estávamos ocultos, tidos como diabos e como demônios, mas hoje estamos retornando para ser útil à humanidade, para esclarecer a humanidade. Mas tem vidas assim.
E como você chegará nessas vidas? Você viverá nessa karma que você está vivendo hoje. O que você evoluir para o bem, você nascerá num mundo muito mais evoluído do que esse. O Criador do Universo criou foi bilhões, acima de bilhões de mundos habitados. Essa é a beleza da magia. Você pode nos falar sobre o aquecimento global? É um tema que hoje a juventude, eu parabenizo os jovens que reencarnaram a partir de agora, que tem essa preocupação com o nosso planeta Terra. Eu vivi uma encarnação na Grécia. A palavra ecologia, hoje é muito disputada, é muito falado. Logia, estudo, eco, casa. Esse planeta é sua casa. E o mundo está correndo para uma crise semelhante à que houve em Atlântida, porque está desrespeitando os princípios básicos da natureza. O aquecimento global que vocês falam tanto, geralmente é isso, porque o homem rompeu a barreira protetora que envolve o planeta Terra. Então houve um aquecimento. Mas nós, guardiões de lei, estamos trabalhando no mental dos futuros jovens que virão para proteger o planeta, porque vocês precisam voltar novamente. Você está encarnado, você está aqui agora. Você renascerá no planeta Terra e você herdará aquilo que você fez no presente, porque você vai ter que viver. Isso, você vai ter que viver o que você plantou. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, o aquecimento global que nós temos hoje é o desrespeito com a natureza, mas que é natural pela ignorância do homem. Mas como Cristo, que é o legislador do planeta Terra, com mais guardiões, ele está preparando já a pleia de espíritos que chegarão para harmonizar o planeta, porque o planeta precisa ainda de alguns bilhões de anos para evoluir os espíritos que aqui vieram com Miguel Arcanjo. O demônio existe? O demônio. A palavra demônio vem da cultura grega, que quer dizer espíritos, almas. O demônio, para você entender melhor, quando os espíritos vêm povoar o planeta Terra para se evoluir, junto vieram os karmas negativos. Porque aqui foi feito para a evolução, para o negativo. Hoje vocês têm, eu teria que entrar em Apocalipse, eu teria que passar com você o livro das Revelações. A gente vê ali as religiões ainda que vivem na especulação do mundo espiritual, usar o número chamado 666. É um número que choca as pessoas pela interpretação. Hoje estamos vivendo esta era. São 606 anjos, espíritos evoluídos que caíram na Terra e cada um seguiu o seu reino para a contenda da evolução. O Cristo assumiu a responsabilidade de evoluir e salvar as almas planetárias. Os ditos demônios são seres da escuridão, realmente. Espíritos poderosíssimos que tramam contra a humanidade, que dá direito à sua casa, que tem o nome de Miguel Arcanjo, de proteger a humanidade. Então o demônio é um estado negativo da alma. Eu posso ser um anjo, eu posso ser um demônio a partir do que eu vim a viver. Você é um anjo quando você deseja o bem ao próximo, quando você faz o bem e a caridade. Mas quando você se enche de ódio, você vive no estado de demônio. Então é um estado da alma o demônio. É um ser, ele realmente existe numa espécie figurativa, mas é mais que isso. É o céu e o inferno está dentro de nós. Vamos voltar ao que disse o Cristo, né? O céu e o inferno está dentro de nós. Então nós somos anjos e demônios dentro de nós, na eterna busca pela luz. Então o demônio existente é um estado de espírito. Você já viu como está minada a religiosidade na Terra hoje em dia? Como que a pessoa não tem estrutura para levar à frente as religiosidades do mundo, mas preocupada com o lado material. E nós não estamos para o lado material. Exu está para esclarecer, né? Para fazer você crescer e evoluir. Essa é a função de Exu. Por isso essa simpatia que vocês têm dedicado a nós, que eu agradeço muito. Não tem a altura que vocês imaginam que tem, mas estou vindo aqui para esclarecer os homens. Como era a atuação de Exu antes da Umbanda? Uma pergunta inteligentíssima. Vocês que estão me ouvindo também se perguntam, como era Exu antes da Umbanda? Se a Umbanda tem 100 e poucos anos, não é isso?
Isso. A Umbanda tem 100 e poucos anos, Exu trabalhava como antes da Umbanda. Aí nós teremos que voltar no solo árido da África e encontrar lá em Legbara, Bará. Você vê a regência de Exu. Exu vem na Terra, Exu aparece na Terra desde os primórdios da criação. Porque aqui é um planeta de prova e expiação. Exu controla esse lado negativo e neutro do homem. Então, antes da Umbanda surgir, Exu trabalhava oculto em diversos deuses. Nós encontramos Exu na Grécia como o deus Mercúrio, o mensageiro dos deuses no reino de Deus. Encontramos Exu no Egito, na Índia, encontramos em todo lugar do mundo Exu como sendo um deus. Exu ainda não estava humanizado. Aí você me pergunta como Exu se humanizou. O primeiro Exu que agia na Terra, rapaz, não tinha corpo humano. Ele era um estado de Deus controlando a humanidade. O evento africano, o evento de Umbanda, Exu então, daqueles milhares de guerras terrestres com você, o homem caiu na escuridão, por prática de erros, por práticas terríveis. Você sabe a história da Terra. Na própria crucificação do Cristo, o horror que caiu na escuridão. Ficando na escuridão, os arcanjos então reuniram uma maneira de evoluir esses espíritos que haviam caído nas trevas. Está entendendo? Aí surge a linha de Exu como resgate disso tudo. Então Exu surge na Umbanda para resgatar. Exu é humanizado, Exu é Legbara, Exu Yangui, o primeiro criado. Ele é exumizado, ele é preparado por Ogum, que é um guerreiro, pelos caboclos também, que é guerreiro, e Exu começa a surgir. Os primeiros Exus surgidos na Umbanda foram completamente diferentes de nós hoje. Eles usavam um linguajar muito semelhante à compreensão da época. Se chamava de burro, cavalo, chamava a mulher, a pombagira, mulher de puta, o homem de macho. Usavam expressões grotescas, né? Braços encurvados, né? Cuspiam no chão, falavam palavrões. Esse era o Exu, né? Esse era o Exu. Mas esse Exu foi também se evoluindo na lei da Umbanda para chegar ao que é hoje. Então Exu, antes da Umbanda, ele vivia no mundo espiritual, como deuses, o Exu natural. Depois ele purifica quem está nas trevas, recolhe e faz essa linha que cada vez cresce na Terra. Por isso essa afinidade conosco. Seu Tiriri, até questionei ao seu aparelho agora há pouco. Quando o Exu ou uma entidade qualquer cura uma pessoa, não está interferindo no livre-arbítrio, no karma daquela pessoa? Exu, ele tem 3 segmentos. Exu como cobrador kármico é aquele que, se você infligiu na vida passada uma lei, ele está aqui para você cumprir a ferro e fogo, porque ele faz cumprir. O Criador do universo não passa a mão na cabeça de ninguém. Você tem que cumprir. Então você me perguntou questão de cura. Quando o espírito, a espiritualidade só autoriza a cura, vendo que o espírito usará aquele momento de cura para evolução. Aí você cura aquela pessoa, né? Você vai prolongar, não curar, prolongar a vida carnal por mais 2 anos, 10, 20 anos, para a pessoa aproveitar aquela oportunidade para fazer a caridade, o bem e se evoluir. Voltamos a Lázaro. Cristo entra no estado de magia e letargia e ressurge Lázaro. Faz com que o espírito de Lázaro retorne novamente ao corpo, né, para cumprir sua missão. Lázaro permanece. Um dia eu contarei para vocês como que Lázaro procede depois de ressuscitado por Jesus. Qual o período que ele ficou na Terra e quem é Lázaro no mundo espiritual hoje. Mas Lázaro teve que morrer um dia, o corpo teve que voltar à Terra, porque o corpo não pertence a ninguém. O corpo é do planeta, o espírito que é de Deus. Mas a cura é para prolongar seus dias, para que você saiba usar o momento que foi lhe dado. Seu Tiriri, mais uma vez agradecemos. Nosso tempo é curto. E espero mais e mais vezes você aqui. Eu que agradeço. E tenho a obrigação, sim. Esse canal surgiu. Esse momento surgiu para esclarecer a humanidade. Se eu precisar vir aqui 1000 vezes, eu virei. Para que vocês que estão me ouvindo também, eu chamo Exu Tiriri Lonan. Trabalho com a sabedoria da magia divina. Fique à vontade. Pergunta esse aparelho, manda questionamento, perguntas.
Já que vocês são inscritos nesse canal, vocês foram escolhidos. Quem orientou você a escrever nesse canal foram seus anjos da guarda, para que vocês conheçam a verdade e se libertem. Mandam perguntas, questionamentos, porque eu estou aqui para responder os senhores aquilo que for preciso para os senhores evoluir. Senão Exu não tem necessidade de existir. Então fica aqui para você um laioye, uma saudação de luz. Estarei sempre à disposição de vocês. Paz profunda. Axé. Shalom.